Oi, aqui é Daniel do Go Europa com mais um vídeo com dicas para você montar o seu roteiro de viagem para a Europa. E hoje eu queria falar sobre datas. Qual época do ano é melhor para viajar para a Europa e qual que você deve ir. Eu acho que assim, antes de mais nada, não tem a data certa, não tem a época certa. Você deve ir a época que der para você, a época que você achar mais conveniente. Mas é importante que você saiba a diferença entre cada temporada na Europa, porque isso pode sim fazer bastante diferença na experiência que você vai ter naquele momento. Então, vamos falar dessas temporadas que tem. Vamos começar pela alta temporada, que é a temporada mais movimentada na Europa. Essa temporada é basicamente o verão, né? Então ela começa ali no meados de junho, mais ou menos, e vai até início de agosto, meados de agosto. É a época que mais tem movimento na Europa, é a época que muita gente, talvez por férias de colégio, por vários motivos, as pessoas se dedicam a ir para a Europa nesse período. Então, o que você vai encontrar lá? Muito turista, tá? E, consequentemente, por conta da procura, os preços vão estar mais altos. Tá? Mas ao mesmo tempo é o momento onde acontece mais eventos normalmente, né? Tem bastante evento nessa época, época que shows acontecem, épocas que é a mais movimentada realmente, mas os preços acompanham toda essa movimentação. Então é importante que você tenha isso em mente. Outra coisa, outros fatores importantes em relação à alta temporada. Também é um momento onde os dias são bem mais longos, então você vai ter aí país que vai estar anoitecendo lá para 10, 11 horas, quase meia-noite, ainda vai ter sol, principalmente os países do norte, né? Então isso faz diferença, principalmente dependendo do tipo de roteiro que você vai fazer. Então esses países do norte, eles têm os dias mais longos, mas ao mesmo tempo eles têm as temperaturas mais amenas, porque principalmente para os países do sul, na Europa, durante esse período do verão e tal, pode ser muito quente. Bem mais quente do que as pessoas estão acostumadas até no Brasil mesmo. Então, cuidado com isso, tá? Se você não tem uma boa tolerância com o calor, escolher os países do sul durante o verão pode te causar algum desconforto. Então, esse ponto. E outro ponto que eu já comentei são os preços. Então, tá tudo mais caro, o hotel vai ser mais caro, a hospedagem no geral vai ser mais caro, passagens de aviões também, a tendência também é que seja mais cara. Então, cuidado nesse ponto, tá? Isso pode fazer diferença. Além da alta temporada, a gente tem a baixa temporada, que é normalmente o oposto, é o período de inverno. Então ele vai mais ou menos de novembro a início de março, tá? Pegando bem o inverno aí no meio. É uma época onde está consequentemente mais frio, principalmente os países do norte, fica bem frio mesmo, então se você não tem uma tolerância legal para o frio, também cuidado, que pode ser bem desagradável, tá? Dependendo do país que você for. As cidades estão mais vazias, menos turistas, consequentemente os preços caem, mas ao mesmo tempo você tem uma tendência aí a encontrar cidades, principalmente as cidades menores, que tem um foco muito grande no turista, a tendência é que você encontre menos coisas abertas, essas cidades bem vazias, às vezes até sem graça. Tá? Outro fator importante é que muitas cidades deixam para fazer reformas nas principais atrações, ou fecham, muitas vezes fecham, restaurantes fecham, atrações fecham realmente durante o inverno. Então você vai chegar lá e não vai estar aberto, dependendo da cidade, dependendo da atração. Então também cuidado com esse ponto, se informa antes, para garantir que você, quando for viajar, aproveite o máximo, né? E os dias também são bem mais curtos, então você vai ter país, cidade que vai estar anoitecendo 3, 4, 5 horas da tarde, já vai estar noite completamente. Então isso também impacta um pouco aí no teu formato de passeios e de viagem. E tem o meio termo, né, que é a média temporada, que é justamente entre a alta e a baixa temporada, que são duas épocas no ano. Uma é mais ali pela primavera, que é algo como meados de março até meados de junho, mais ou menos, tá? Final de março, meados de junho, que é a parte da primavera, que é a época que eu mais gosto pessoalmente. É a época que as cidades estão mais enfeitadas, é a época que as cidades estão saindo do inverno, então a tendência é que as pessoas estejam mais animadas e tal. Não tem tanto turista quanto no verão e, consequentemente, os preços não estão tão caros
quanto no verão, mas também não vai estar tão barato quanto no inverno, também não vai estar tão vazio quanto no inverno. Então é um meio termo aí para que você faça uma viagem legal, agradável, pegando o melhor aí das duas temporadas, tá? É a época que eu mais gosto de viajar, é pela primavera no hemisfério norte. Outra temporada é a temporada de outono, que também é um meio termo, que vai mais ou menos de setembro, final de agosto a novembro, vamos botar assim, e é também uma época mais calma, é um meio termo entre a alta e a baixa temporada, então a tendência é que você encontre temperaturas mais amenas, a tendência é que você encontre pouco menos de turista, mas não vazio, então também é uma época legal para ir. Então, podendo escolher, tente ir numa dessas duas, eu aconselho, eu gosto mais e tal. Mas não tem nada de errado em outras, o importante é que você entenda a diferença entre elas, para que você entenda o que você vai encontrar, que você entenda até mesmo como se planejar antes para ter uma viagem legal quando você chegar lá. Tá? Então espero que você tenha gostado dessa dica. Me diz aí se você já tem alguma temporada já pré-definida, ou alguma temporada que você acha que é mais agradável para você, para o seu estilo de viagem. Comenta aqui embaixo, eu vou gostar de saber. Então, um abraço e até a próxima. E eu tenho uma dica ainda melhor para você. Eu preparei um e-book com os 6 passos definitivos para você planejar sua viagem dos sonhos pela Europa. E o melhor, esse e-book é completamente gratuito. Para acessar, é só clicar aqui no link na descrição do vídeo, que eu vou te mandar agora mesmo esse e-book e você não vai pagar nada por isso. Eu espero te ajudar muito na sua próxima viagem. Um grande abraço.